Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. Então, convido a todos nesse momento para serenar os pensamentos, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reflexão em seus ensinamentos e que esse momento possa ser bastante proveitoso para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Também gostaria de aproveitar esse momento, pedir para que todos nós continuemos numa vibração de paz, de luz e de amor para o nosso mundo, para o nosso planeta, que bem sabemos que passa por momentos bastante graves, bastante difíceis. E sabemos que apesar de toda a nossa certeza na imortalidade da alma e nas diversas moradas do nosso Pai, este momento tem sido muito doloroso para muitas famílias, então que a gente possa, de alguma forma, continuar tentando enviar o consolo para essas pessoas. E continuando, então, o estudo do livro Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que traz lições de André Luiz e Emmanuel. Hoje é a lição de número 11, ante o próximo mais próximo. E, na verdade, essa lição faz uma reflexão sobre a questão 918 do Livro dos Espíritos, onde é questionado assim: como que podemos saber que nós, como espíritos, estamos de fato seguindo no caminho correto, no caminho que vai nos levar ao progresso moral? E aí a resposta, bastante sucinta, porém de uma grande complexidade, fala simplesmente que todo aquele que estiver de fato comprometido na lei de justiça, amor e caridade de Deus, está sendo aquele homem de bem que tanto ouvimos falar e estaria, assim, num caminho que eventualmente o transformará num espírito perfeito. Então, essa lição de número 11 vem falar um pouco sobre isso, principalmente sobre a caridade, e onde fala assim, né, que ante o próximo mais próximo, devemos, antes de tudo, lembrar que a humanidade é unida num grande espírito fraterno, ou seja, todos nós somos irmãos ligados ao mesmo Pai e devemos nos comportar como tal, como uma verdadeira família unida no amor, unida no auxílio mútuo, que vive em harmonia. Então esse é o nosso grande propósito. E já sabemos também que sem a caridade não iremos nos melhorar, não iremos ter a nossa reforma íntima, não estaremos ligados a Deus. Então, essa questão da caridade realmente é inegociável. E alguns exemplos são dados na lição 11 para nos esclarecer de que essa caridade deve ser feita de fato com o coração. Então, alguns exemplos, por exemplo, se um irmão precisa de um conselho, a gente se dispõe a dar esse conselho, que a gente não use da ironia, que a gente não use do sarcasmo, que a gente explique até que esse irmão compreenda, que a gente não aponte, né? Por exemplo, você tem que ir por esse caminho e ver se dessa vez você não erra novamente, ou ver se presta mais atenção, né? No momento que muitas vezes a pessoa está fragilizada e ela não precisa de alguém apontando o dedo e falando: eu te avisei, eu te falei que isso ia dar errado, o correto é isso, isso e aquilo, né? E às vezes nós temos esse ímpeto de fazer isso. Um outro exemplo também que fala é a questão de quando nós temos a oportunidade de trabalhar, de auxiliar de alguma forma,
e nós estamos num ambiente que parece que só nós estamos trabalhando, só nós estamos preocupados, só nós estamos nos movimentando. Isso é até uma questão que acontece bastante no nosso trabalho, no nosso dia a dia mesmo. E é aquele ponto, não temos que murmurar, que reclamar, que fazer com má vontade. Se nos foi dada uma oportunidade de trabalhar, principalmente de trabalhar no bem, nós temos que agradecer essa oportunidade de mostrar do que somos capazes, de ter a nossa melhoria e de alguma forma, se aquilo está sendo apresentado para nós, é porque temos capacidade de realizá-lo. E assim por diante. Então é a questão de tentar ajudar o próximo, mas sem ver quem é o próximo, se é homem, se é mulher, se é espírita, se é católico, se mora no Brasil, se mora na Argentina, enfim, ou ver o próximo como o nosso irmão da nossa família. E aí, falando sobre caridade, também tem no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como que a caridade bem vivida era vista por Jesus. E aí Kardec não perguntou como era a caridade vista por um sábio, por um estudioso, ou qual era a opinião dos espíritos superiores sobre a caridade. Ele foi direto ao ponto, como a caridade era entendida por Jesus, porque Jesus foi o modelo mais perfeito que passou sobre a Terra e é o nosso exemplo, o nosso guia, quando queremos um exemplo de fato homem de bem. E aí a resposta sobre a caridade vem em 3 palavras: benevolência, indulgência e perdão. Então, quando somos verdadeiramente benevolentes, indulgentes e temos o perdão, estaríamos praticando a caridade como ela de fato deve ser praticada. Benevolência é o ato de ser bom, de ser dócil, de ser amigável. É aquela pessoa que presta atenção ao seu redor, tenta verificar, mesmo que o próximo não fala, se essa pessoa está precisando de um auxílio, de repente um vizinho que está passando por necessidade, que está sem um emprego. É aquela pessoa que acolhe, que faz o outro se sentir à vontade perto dela, que tenta observar os detalhes e trazer o irmão para junto de si. Isso é ser benevolente. Muitas vezes, alguém precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio, precisa de uma opinião, precisa de algo material, mas ele se envergonha, ele tem receio de se aproximar e de realmente pedir. Ainda mais no mundo em que todos nós temos dificuldades, tanto morais e espirituais, como dificuldades financeiras mesmo. Então, o benevolente é aquela pessoa que se abre de fato para que o outro sinta-se à vontade até mesmo de pedir esse auxílio quando necessário. A segunda palavra, que é a indulgência, o fato de ser indulgente é aquele que não olha o defeito do outro, né? Então, às vezes nós vemos defeitos, às vezes nós temos o julgamento também, então pensamos, a pessoa está passando por tal dificuldade porque provavelmente ela merece, provavelmente ela passou por uma situação em outra vida, ou foi porque ela não se dedicou o suficiente, agora ela passa por essas dificuldades. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a julgar e apontar os erros dos outros, os defeitos dos outros. Quando esses comentários, esses pensamentos ficam somente conosco, já é algo menos pior, vamos dizer assim. Porque
também temos que tomar o cuidado de não passar essas informações para outras pessoas, que até mesmo às vezes pode se tornar uma fofoca. E isso só vai tirando vínculos que nós temos com os outros, vínculos que, como já falamos, deveriam ser de fraternidade. Então, aquele que é indulgente é o que tenta ser caridoso, mesmo que do seu ponto de vista, aquela pessoa tenha um defeito e, num primeiro momento, não mereça. Mas nós também temos que lembrar que não podemos julgar o próximo, né? Principalmente porque nós não estamos na pele do próximo, nós não temos o mesmo ponto de vista. Então, aquela dor que dói no próximo, nem sempre nós vamos perceber essa dor em nós. Temos que tomar muito esse cuidado de respeitar a dor e a dificuldade do outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, o seu presente e as suas missões a cumprir aqui na Terra. E por último, mas não mais fácil, creio eu, é a questão do perdão. E o perdão, além do mais básico, né? Quando alguém nos ofende, quando nós nos sentimos ofendidos, né? Porque não é que a pessoa nos ofende, é que a gente se coloca numa posição de se machucar, de se chatear, de deixar aquela pessoa nos ferir, às vezes por questões muito bobas, por questões muito simples. E vamos levando o rancor por muito tempo na nossa vida, e nem sempre o outro tem a consciência de que nos ofendeu, de que nos magoou. Então, o perdão é aquela habilidade de deixar o outro ser como ele é. É aquela habilidade de compreender de fato o nosso irmão. Como eu disse, cada um tem a sua bagagem, cada um tem os seus conhecimentos, cada um teve uma educação no lar, tem uma família, tem realmente a sua vida. Então, o ponto de vista do outro nem sempre vai ser o meu ponto de vista. Então, às vezes, a pessoa nem teve a intenção de nos ferir, mas nós nos sentimos feridos. Então, o perdão é o tentar entrar na mente do outro e tentar ver o mundo pelos olhos do outro e compreender o porquê ele está tendo certas atitudes. E aí, tentar auxiliá-lo, tentar continuar dando a mão para essa pessoa, apesar de muitas atitudes que ela possa vir a ter. Então, o perdão é um dos itens mais difíceis, mas com certeza é um dos itens que nós precisamos colocar ainda mais em prática nos tempos atuais. É só nós observarmos quantas opiniões diferentes, às vezes muito antagônicas, e nós vamos, se a gente não travar isso, a gente vai começando a criar várias mágoas com pessoas que às vezes nem conhecemos por conta de opiniões diferentes, por conta de atitudes diferentes, porque queremos que o outro siga os mesmos comportamentos que nós temos tido, e nem sempre vai ser assim, né? Muitas vezes nós estamos ainda no momento de infância espiritual, aquele momento em que a gente quer muito um brinquedo, mas a gente não sabe dialogar, a gente não sabe se comunicar ou negociar, e a gente simplesmente faz birra e briga com um amiguinho por causa daquele brinquedo. E aí a gente perde um amigo por causa de um motivo que a gente nem sabe muito bem o que é. Então, dado essa nossa ainda infância espiritual, temos ainda muito a aprender para realmente estarmos
ligados como essa família universal. E aí a nossa paciência, o nosso perdão tem que vir muito fortes. Bom, e agora eu vou contar uma historinha que ilustra bem isso. Eu vi essa história nas redes sociais, não aconteceu comigo, tá? Mas eu achei bastante interessante, acho que tem bastante a ver com a nossa conversa de hoje. Então, uma moça conta que ela estava em casa, até por conta da quarentena, sem planos de sair, mas aí aconteceu uma situação e de última hora ela precisaria sair. Ela não explica exatamente o que aconteceu, mas naquele dia ela precisaria muito sair. E aí, como muitos de nós às vezes também passamos por essa situação, ela não tinha dinheiro vivo em casa, né? Só anda com cartão, dinheiro até poderia ter, mas não trocado. Então ela começou a juntar todas as moedinhas que ela foi encontrando pela casa até dar o valor exato da passagem do metrô. E aí ela contou uma, contou duas vezes, realmente conseguiu juntar o valor certinho da passagem do metrô, pegou suas coisas e saiu para resolver o seu problema, a sua situação. Chegando no metrô de São Paulo, quem nunca passou por essa situação, veio um menininho: tia, você tem uma moeda? E aí ela pensou assim: poxa, realmente eu não tenho uma moeda. E aí falou para ele: olha, eu não tenho, hoje não vou poder te ajudar. E foi para o guichê para comprar o ticket do metrô. Chegando lá no guichê, a pessoa que a atendeu contou, faltava 5 centavos no valor da passagem. E ela assim: não é possível, eu contei, recontei, só tinha esse valor contadinho da passagem, não é possível. E aí a pessoa falou: não, tá faltando 5 centavos. E aí eis que a criança que tinha falado com ela um pouco antes, viu, falou assim: tia, você tá faltando quanto? E deu uma moeda de 10 centavos para a moça. E aí a moça fala assim: nossa, a vida cobra, né? Caiu a ficha naquele momento que a única coisa que eu poderia fazer ali era convidá-lo para comer um lanche, tomar alguma coisa. E aí ela pensou: eu neguei para ele as moedas, mas eu não pensei que eu estava com o meu cartão. Eu poderia, por exemplo, ir na lanchonete, comprar uma comida, tentar entender por que ele queria aquele dinheiro, se ele estava passando fome, né? E aí acaba a história, ela não conta muito mais detalhes, tá? Mas é bastante interessante alguns aspectos. Primeiro, que nós temos que estar sempre preparados para ajudar o próximo, porque as situações elas realmente nos pegam de surpresa e nós temos que ter essa habilidade do benevolente de olhar ao redor e ver como podemos ser úteis naquele momento. O segundo ponto é que nós devemos ajudar ao próximo, claro, para sermos melhores, nos auxiliar, mas também porque, por mais que nós sejamos bens de saúde, bens financeiramente, tenhamos um trabalho, tenhamos uma família estruturada, em algum momento da nossa vida nós vamos sim precisar de ajuda de alguém. E essa ajuda pode ser muito inusitada, daquele que a gente menos espera que venha nos estender a mão. E às vezes essa ajuda ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, o que é 10 centavos? Né? Para muitos de nós, acredito que 10 centavos, se cair do bolso, a gente nem vai perceber. 10 centavos para aquele menino, talvez fosse a diferença entre ele ter um almoço naquele dia ou não. 10 centavos para aquela moça naquele momento significou ela ir conseguir resolver o problema dela ou não. Então, isso também nos mostra um outro ponto, que ninguém é pequeno demais que não possa ajudar o outro. Pode ser com um punhadinho de dinheiro que faça diferença em algum momento, possa ser com uma atitude muito simples de uma palavra ou de saber ouvir
Então nunca podemos nos sentir pequenos e achar que não somos úteis para o próximo. Isso é muito importante, tá? E já para finalizar o nosso bate-papo de hoje, essa história também me lembrou muito a história que Jesus conta sobre a viúva. Então fala que na sinagoga chegou uma pessoa rica e doou muito dinheiro, uma pessoa que era bem abastada, doou bastante, ficou lá falando quanto tinha doado. E aí chegou uma viúva que só tinha 2 moedas e deixou essas 2 moedas lá na sinagoga. E aí Jesus esclarece quem foi mais caridoso naquele momento. E com certeza foi a viúva, porque ela deu até da sua necessidade. Ela realmente quis ser útil, quis fazer a diferença no mundo naquele momento. Em relação ao outro, que não é porque é rico que a pessoa é errada, mas naquele exemplo ele estava apenas dando da sua abundância e não algo do fundo do seu coração. Bom, então acho que por hoje é isso, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima semana, de muita saúde, muita paz, muita luz para todos nós. Muito obrigada.